unir a nós a doutora Temple Grandin. Gente, olha o privilégio que a Rafa nos proporciona. Doutora Temple Grandin, eu vou falar um pouquinho para vocês, a maioria de vocês já sabem, né? Mas ela foi um dos primeiros indivíduos, assim, a falar abertamente, a documentar a história com o autismo. E ela é uma das pessoas que fala aí mundo afora, com muita propriedade, tem ajudado milhares e milhares de pessoas. Thank you so much, Dr. Temple Grandin, for joining us. It's really good to be here and have many things to talk about today. Yes, I'll just say a little things about you for the people who are watching. Fine. They've watched you last year, but I want to remind them a little bit. Just a second, I'll be right back with you, okay? Okay. Ela já está pronta, gente, para falar. O negócio é assim, ela já está pronta para entrar no assunto. E eu queria só contar para vocês um pouquinho que hoje ela é professora de ciência animal na Universidade do Estado do Colorado, especialista em manejo de bovinos, métodos de abate humanitário e bem-estar animal. Uma referência mundial em história de vida e profissionalismo. E eu gostaria de convidar o Dr. Gadia para estar com a gente também nessa conversa, de repente para fazer algumas perguntas para a doutora Temple Grandin. Se vocês puderem colocar o Dr. Gadia aqui. So, Dr. Temple Grandin, this is Dr. Gadia. So, he wants to say hi to you. Hi, Temple, how are you? I am just fine. Thanks so much for being with us. You know, it's an honor and a pleasure always to be able to stay at this. It's really good to be here. Eles estão agradecendo a oportunidade de estar aqui, tanto o Dr. Gadia quanto a Temple. E, Dr. Gadia, você quer já fazer alguma pergunta para ela? Ela está pronta para falar, mas de repente você já pode fazer uma... Yes, so Dr. Temple, Dr. Grandin, we were talking a lot about your latest book, Navigating Autism. Yes. And this particular meeting is focusing on adolescents, young adults, and adults in general. Right? Deixa eu só pausar um pouquinho, doutor. Eu preciso de uma pausa de tempo. I'll just stop because I need to translate this to Portuguese, so we're going to do this in quick fix, ok? O doutor Gadia está contando aqui pra gente que nós temos falado muito de um livro novo que ela lançou, que é Navegando o Autismo. O livro ainda não foi traduzido para português, mas muito em breve será. E tem um foco em autismo na adolescência e na fase adulta, né, doutor? Pode continuar. So I would like for you to talk to us about maybe the last 3 mind sites on your book, which I think apply particularly for this population, which is identifying abilities, right? Thinking about your abilities rather than only your deficits. Yes. Right? The other mind side that you bring up, which is to work on the growth zone, right? Doutor, você consegue falar isso em português? Porque acho que você vai falar mais bonito do que eu. Nesse livro da doutora Temple Grandin, são 9 capítulos. Os últimos 3 capítulos, um fala sobre focar em habilidades e não em déficits, né? O segundo é trabalhar na área de crescimento daquela pessoa, né? Ou seja, de novo, né? Estimular o crescimento através de habilidades, né? E o último, que é exatamente permitir, né, que através dessas habilidades a gente possa ter uma vida mais funcional como adulto. So, and the last mindset that talks about how we can use that for a more functional life as adults. Yes. Thank you, Dr. Grandin. Well, it's good to be here today. I've got lots of things to talk about. Let's start with developing strengths. I was really good at art when I was 8 years old. And my mother always encouraged me to do lots and lots of different kinds of art. Always building on that. Also, I like to make things. I like to build kites and things that flew. And that was always encouraged. Okay, I thought you were going to translate. Oh, I'm so interested. Dr. Grandin, I was so excited to hear you. I forgot that I have to translate to many people around there.
O que ela quer dizer é que ela mostrou muito interesse pela arte no começo da vida dela, e isso foi muito encorajado. Go ahead, sorry. Thank you for the reminder, Temple. As it was said before, there's too much emphasis on deficits, not enough emphasis on ability. Então, Autism goes from Einstein, who had no speech at age 3, to Elon Musk is autistic. That's SpaceX. ela disse que sorry, to somebody who has much more severe challenges. As pessoas confundem muito, tem vários tipos de níveis, vários tipos de autista, igual o doutor falou, certo? Então tem uns que podem variar de Albert Einstein, Elon Musk, e é uma variedade imensa, né? There are 3 different ways that autistic people think. They are visual, thinking in pictures, which I describe in this book, thinking in pictures. Existem 3 formas dos autistas pensarem. Uma delas é in pictures, em imagens, né, em figuras. They are the mathematical pattern thinker, musical mind. Tem os matemáticos, os músicos, a forma de pensar artística. And a verbal thinker who thinks in words. E aquele verbal que pensa em palavras. Well, the children that are like me, as crianças que são como a Temple, que pensam em figuras, né, em imagens, are going to be good in art, and the other thing they'll be good at is mechanics, fixing motorcycles, fixing cars. Essas crianças, elas serão boas. Will be good at that. Elas serão boas em artes, em coisas mecânicas também, consertar carros, bicicletas e coisas assim, como a Temple. Now, the thing that visual thinker is bad at is algebra. I cannot do algebra. Agora, o visual, um autista visual que nem a doutora Grandin, é muito ruim em álgebra. Então, tipo, tem umas partes que você é muito boa, habilidoso, mas tem outras que deixa muito a desejar. The student should go right on to geometry. O aluno devia ir direto para geometria. For many different things that you can be good at, art and building things and mechanical things, you do not need algebra. You need old-fashioned arithmetic that you do need. Você não precisa de álgebra para fazer essas partes artísticas, essa parte mecânica, então focar naquilo que vai te trazer mais aprendizado e menos dor de cabeça. For the students that are my kind of mind, they need to have access to training in skilled trades, carpentry, metalworking. I've worked with people that own large metalworking shops that were autistic, that had multiple patents, and were selling equipment around the world. No caso de autistas como a doutora Temple Grandin, o foco mais na mecânica, existem várias carreiras ligadas a isso que podem ser muito, se desenvolver muito nessa área. Then you have the autistic young adults who are good at mathematics, and they would be very good at things like computer programming, engineering, and they're often good at music. And these abilities need to be enhanced. Exatamente. Tem alguns adultos, né, que já são bons na área de matemática, que podem ir na área mais de tecnologia e crescer muito nessa área. Então, essa área ela precisa ser desenvolvida no caso de pessoas que são, inclusive, na música e na arte, que são bem capacitadas nessa área. Then you have the people that think in words. E aí você tem as pessoas que pensam em palavras. And many educators think in words. E muitos educadores, professores são assim, né? Eles pensam em palavras. Let's talk about jobs for some of the word thinkers. Some of them would be very good at specialized sales, like selling cars, selling phones, selling things where they are appreciated for their specialized knowledge about a piece of equipment, such as a phone. Muitas pessoas, autistas, elas podem se especializar, se elas conhecem muito de uma área, por exemplo, elas falam de telefone ou coisa assim, elas podem ser muito, ter muito sucesso vendendo esse tipo de produto que eles têm um conhecimento bem profundo.
one of the big problems I'm seeing now with teenagers and young autistic adults is addiction to video games. Problema muito sério que ela tem. 8 hours a day. Problema muito grave que ela tem encontrado são jovens e adultos, young adults, né, uns adultos mais jovens, que estão muito viciados em videogame, passam 8 horas por dia jogando videogame. If you have a young adult that's addicted to video games, you need to replace video games with something else. A verdade é que você tem que tentar trocar o videogame por uma outra coisa. And there's been 3 cases where slowly replacing video games with auto mechanics has been successful. And the adult learned that auto mechanics was much more interesting than video games. Alguns casos eles conseguiram fazer essa troca com, Dr. Gadia, seria automecânica? Acho que mecânica de automóveis. Mecânica de automóveis. Aí quando eles começaram a trabalhar com isso, eles pensaram, putz, isso aqui é muito mais legal que videogame. Então, às vezes, precisa dessa oportunidade de você apresentar uma coisa diferente para essa pessoa que tem uma habilidade. Well, there's also a lot of motorbikes and motorcycles. They'd be good at fixing those, building those, getting them involved with mechanical things. A parte mecânica é muito importante, seja com moto, bicicleta, carro, para autistas que tem essa parte, que nem a doutora, é importante que tenha foco nisso. Well, what I'm seeing is these adults that get addicted to video games, they're not getting jobs in the video game industry. They're not learning programming or any useful skills. Yeah. If they were getting good jobs in the video game industry, I would not be criticizing it. Ponto muito importante que ela tocou é o seguinte, ela não é contra o videogame per se, né? O que acontece é o seguinte, eles estão passando esse tempo, gastando esse tempo jogando videogame, essas coisas, mas eles não estão se empenhando em aprender como programar, a como ganhar dinheiro com videogame. Então, ela não seria nem um pouco contra isso se as pessoas que estivessem se envolvendo com isso e passando muito tempo com isso, estivessem usando isso para o talento, para aprimorar o conhecimento. Teenagers need to start making the transition from the world of school to the world of work before they graduate from high school. They need to get 2 real jobs and keep them before they graduate. A ideia que ela tem passado é o seguinte, os adolescentes que estão no ensino médio, eles têm que começar a pensar nessa transição, isso vem os pais com a ajuda dos pais também, a pensar na transição da fase escolar para a fase profissional antes da formação do ensino médio. Então ela precisa ter um trabalho, se formar, ter um trabalho e conseguir manter esse trabalho. When I was 13 years old, my mother arranged a job for me with a seamstress, a dressmaker, who worked out of her home, and I sewed dresses and worked for her 2 afternoons a week. That was my first job. 13 years old? 13 years old, wow. Just a lady in her house, worked out of her home. And that was your mom who got the job for you, who helped out. That's great. I'll translate to Portuguese. Ela conta que a mãe dela arrumou um trabalho para ela quando ela tinha 13 anos para trabalhar com uma costureira. A costureira trabalhava de casa, então ela ia lá 2 tardes por semana e começou a ajudar a costureira e fazia e vendia vestidos. E esse foi um trabalho que ela teve aos 13 anos. And then when I was 16, I was cleaning horse stalls and taking care of horses. I cleaned 9 stalls every single day. 9? Whoa. 9 stalls every single day. Todo dia, aos 16 anos, ela teve um trabalho em estábulo, sabe onde colocam os cavalos? Gente, se eu estiver falando alguma palavra em português que não está indo aí, doutor, o senhor me corrige aí, tá? Mas ela, todos os dias, ela limpava 9 estábulos, limpava, né, o estrume dos cavalos, enfim, era o trabalho dela. This was really important, because work skills are a different type of skill than academic skills. Ela está falando é importante porque a habilidade do trabalho em si, ela é diferente da habilidade acadêmica do estudo. Então você precisa ter uma coisa prática, não adianta você ter só a teoria. Another thing I did
in late teens and young adult is that I painted signs and I sold them. That's learning entrepreneur skills. E na adolescência, já quase chegando na juventude, fase adulta, ela fazia alguns signs, seriam, de repente, pinturas e coisas assim, e ela vendia para fazer dinheiro. Então, ela fala que isso é um espírito de empreendedorismo que você pode já criar na pessoa, né? I'm seeing too many young adults and teenagers that are overprotected, and they're not learning skills such as shopping and driving. I was shopping by myself all the time as a teenager. Uma coisa que é complicada para crianças, adolescentes autistas são essa bolha, essa proteção que os pais acabam colocando e não deixam eles desenvolver habilidades como sair para comprar alguma coisa ou aprender a dirigir. E as pessoas, para ter sucesso na vida, elas vão precisar aprender essas habilidades. But you just start this gradually. Like you might be getting some gas at the gas station and you're asked your teenager to go in the store and buy some bread. Ok. Gente, mas não é assim para começar já jogar a criança no fogo, não, tá? Começa gradualmente. Um dia você vai parar para abastecer o carro, aí tem a lojinha de conveniência ali, você dá um trocado para a criança e fala, você pode ir lá buscar um chocolate? Sei lá, alguma coisa, para que ela comece a entender como que significa essa parte de compra. My mother had a really good sense of how to stretch me slightly outside my comfort zone, but always giving me choices. A mãe dela é uma pessoa muito sábia, sabia como ir um pouquinho além do limite delas, para ela sair um pouquinho da zona de conforto, mas não a ponto dela ficar tão desconfortável de dar uma crise, né? Mas a mãe dela sabia como fazer para cada dia ir um pouquinho mais além, para ela sair da zona de conforto. And then when I was in college, mother got me a job as an aide for an autistic child one summer. Uau! E quando ela estava já na universidade, a mãe dela conseguiu um trabalho para ela para trabalhar de ajudante de uma criança autista durante o verão. Porque lá a escola é diferente, né? O verão é bem grande nos Estados Unidos, aqui no Canadá também. Então tem muitos trabalhos que eles acontecem no verão. Then I also went and visited my aunt's ranch, and she put me to work taking people on trail rides. I even had to wait on some tables because she had a guest ranch. Oh, that's so fun. A tia dela tinha um rancho, uma chácara que recebia pessoas. Então, muitas vezes ela ficava lá e trabalhava com a tia dela fazendo trilha. Pensa nos cavalos, trilha com os cavalos, ou mesmo até atendendo as mesas, servindo os convidados que iam para casa dessa tia dela, né? Então ela teve vários trabalhos assim que ela foi exposta às pessoas e... By the time I had graduated from college, aid for an autistic kid, and then I got another intern job at a research lab when I was still in college. Ela conta aqui, gente, então, até ela se formar na universidade, o tanto de trabalhos diferentes que ela foi exposta, né? Desde ajudar uma costureira, limpar estábulo, ajudar no rancho fazendo as trilhas com os cavalos ou atendendo mesas, cuidar de uma criança autista. E nessa época da faculdade ela já estava trabalhando num laboratório de pesquisa na universidade. Então, vários trabalhos e ela foi exposta a várias coisas bem diferenciadas. What you need to do is find back doors into jobs. All of these jobs were just set up in the neighborhood. Mother knew people, some of my teachers knew people. If you have a teenager that needs a job, you might know somebody that has an auto repair shop, or maybe a little food store, and you get them to work there. The connections, yes. O que ela está contando é o seguinte,
Não é para você jogar o adolescente, ou jovem, ou adulto no mercado de trabalho, vai lá, busca um trabalho, mas ter conexões, ficar atento, peraí, esse jovem, esse adulto, ele é bom nisso, a gente conhece alguém que pode empregar essa pessoa, que consegue abrir a porta, né, ela fala abrir a porta pela entrada dos fundos, ou seja, ter quem indique, quem possa ajudar, porque às vezes é complexo a pessoa ir procurar sozinha. Então, tem que ter essas indicações e essas conexões, ajuda demais. In a job situation, give you some tips. Avoid jobs with lots of multitasking, such as a very busy takeout window or busy store at Christmas time. Ok, uma dica dela é, tipo, se você está procurando um emprego, tenta não buscar um emprego onde vai ter que fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né, que a gente fala de multitasking, é aquela pessoa que faz, ouve, atende, então esse não é um trabalho muito bom, de repente, para uma pessoa que é autista, então não vai trabalhar numa loja vendendo coisas na época de Natal, onde está aquele barulho, tudo acontecendo ao mesmo tempo, ou numa loja, de um restaurante atendendo pessoas e já entregando a comida ali naquela correria toda, né. For tasks that involve a sequence of steps, such as closing out the cash register in the evening, give the autistic adult a pilot's checklist. Step 1, Step 2, Step 3, Step 4, a written checklist, not just verbal instructions. Yeah. Uma coisa muito importante que ela citou, and thank you for saying that, Temp, because my kid is turning 8, and I noticed that even with him, when I have everything, the tests and everything written, it's so good. He can follow and do it beautifully. But now I'm going to translate, sorry. Right. Ela está falando que o bom é ter um trabalho onde as tarefas possam ser organizadas, a pessoa com autismo, ela ter um ponto de partida, de começo, de fim, tudo bem descrito ali para que ela consiga fazer essa sequência de atividades desse trabalho. Isso ajuda muito para que tenha sucesso no trabalho que faz e a pessoa não tenha muitas crises ou coisas assim, porque ela vai saber o que é esperado, né? I want to discuss the importance of good teachers. Excellent primary school teachers. My mother was always pushing me. I had a wonderful science teacher. There was my aunt out at the ranch. And there also was a small building contractor who was doing steel and concrete work. And he seeked me out because he'd seen some of my drawings. And he helped me to get my business started. E ela fala muito da importância de professores, quando as crianças ainda são pequenas e conseguem ver o potencial. Então teve uma pessoa que conseguiu ver os desenhos dela e falou, nossa, que legal, e conseguiu ajudá-la a começar esse business. Então existem pessoas chaves que a gente precisa encontrar para que as coisas possam acontecer. The other thing I learned, since I was weird, I always learned to sell myself by showing off my work. And here is one of my drawings in my book, Thinking in Pictures. Olha. It's available in Portuguese, but I learned to show my work, sell my work, rather than myself. Ela aprendeu porque ela era uma pessoa estranha, ela mesma fala, ela aprendeu a vender o trabalho dela, a vender o que ela está querendo mostrar através de figuras, através dos desenhos que ela fazia, porque ela já sabia, peraí, eu não vou conseguir, pela minha personalidade, meu jeito, vender e conseguir fazer essa coisa acontecer, mas com essa estratégia das minhas figuras, dos meus desenhos, eu consigo. Então ela conseguiu achar um caminho de se adaptar no mundo. Well, then I also would just show people pictures of my projects. I'm having. Olha os projetos que ela fez, gente. Kind of backwards, so I'm having. Okay, we can see it. Show people pictures of my projects. Então ela mostrava as fotos dos projetos que ela fazia. Aqueles projetos ali são projetos com gados. Não sei se vocês já conhecem tudo que ela fez com gado, de fazer tudo redondo para eles não terem medo e dar sequência com segurança. Um trabalho fantástico. Well, too often people get locked into the autism mindset. Deborah Moore, who did a lot of the work on this book, talks about label locking. Parents get so stuck on the label, they don't see the whole child or the whole adult.
O que ela está falando desse novo livro que foi lançado, que é Navegando o Autismo, que a Deborah ajudou a escrever, é que muitas vezes os pais, eles se fecham no nome, né? Como que fala, doutor? Seria, quando a gente fala um label, seria no rótulo, né? No rótulo. No rótulo. Então, assim, e aí não permite mais você ajudar a criança a desenvolver, porque você se fecha naquilo e cega, isso cega. I have worked with all our major meat companies in the U.S. and in Brazil too. Ela já trabalhou com muitas empresas, ela trabalha com muitas empresas de carne nos Estados Unidos e no Brasil também. And I have seen many undiagnosed, very successful adults doing machinery design, CAD drafting, welding, building equipment and patenting it. Gente, é difícil, essas palavras vão ser complexas para mim falar para vocês, mas o que ela, nessa jornada dela, desse contato com esse negócio de carnes, ela tem encontrado muitas pessoas que são autistas não diagnosticadas, que são profissionais com muito sucesso, que fazem o desenvolvimento dessas máquinas gigantescas, essas coisas que fazem acontecer esse mercado do gado, da carne, né? E ela vê que as pessoas trabalham muito nessas coisas com maquinário. Also want to discuss learning to drive. Learning to drive was essential for a career in the cattle industry. E ela diz que, querendo ou não, algumas habilidades elas são tão importantes para você ter sucesso em qualquer trabalho. E no caso dela com o gado, ela teve que aprender a dirigir, porque aquilo era primordial para o trabalho acontecer. It was also essential for my work as a university professor and doing my research. E mesmo assim, para ela como professora e como pesquisadora, saber dirigir e fazer as coisas foi essencial, primordial. Now, it's going to take longer to learn. I did 400 kilometers of driving on dirt roads, about 20 minutes a day, before I did any traffic. O que vocês podem pensar, nem tudo acontece do dia para a noite, às vezes demora. No caso da doutora Grandin, ela dirigiu 400 quilômetros numa estrada de terra antes de dirigir realmente numa rua com carros, enfim. Now this solves the problem with multitasking, because when you do that amount of practice, 20 minutes a day for 2 months, then how to drive the car goes into motor memory. Really important, where I don't have to think about steering the brakes or the gas pedal. Ok, o que ela está contando aqui, gente, é o seguinte, esse tempo, ela por 2 meses seguidos, 60 dias, 20 minutos por dia, ela dirigiu. Foi por isso que ela conseguiu fazer esses 400 quilômetros. E o problema de você fazer muitas coisas ao mesmo tempo, ele é solucionado quando você tem essa prática, porque de repente o dirigir, o pesar no pedal, o olhar as coisas, ele faz parte da sua memória motora. Então você não precisa mais se preocupar com isso. Então existem estratégias, no caso dela, tipo essa prática, é o que leva a ter um sucesso na hora de você pôr isso em prática numa rua com outros carros, né? And you need to start learning in a very safe place, like an empty stadium parking lot, a big open field, totally safe place. That's where you start. Yeah, and we can find those places in Brazil for sure. Oh, I know you can. I know you can. I've been to Brazil. Yes. Ela conta que uma coisa importante é você achar um lugar que seja seguro, que a pessoa, o adolescente, o adulto, quem for que for aprender a dirigir, que seja um espaço bem aberto, que não tenha tráfego, não tenha carro nenhum. Então, que ela não tenha aquela pressão de aprender com outras coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, tipo, aqui é seguro, eu posso tentar, eu posso fazer o que for nesse espaço aqui. And then you slowly start going into traffic. E aí, aos poucos, vai sendo introduzido ao tráfego com carros, enfim. I just wanted to show my book, The Autistic Brain, because it's in Brazil. Book, which is available in Brazil, that talks about the visual thinkers, the mathematical thinkers, and the word thinkers, and it provides the evidence-based scientific research for that.
Esse livro que ela está mencionando é o Cérebro Autista. Esse livro está disponível no Brasil e fala desses três tipos que ela menciona de autistas que pensam em palavras ou que são os mecânicos, enfim, todos os tipos que ela menciona com dados científicos, então tudo comprovado. Então é um livro muito bom para você que quiser aprender um pouco mais sobre isso, chama O Cérebro Autista. Eu vi que está disponível na Saraiva, na Amazon, enfim, vários lugares aí no Brasil. Well, maybe we could do some questions now. Oh, that's perfect. Ela está abrindo agora para perguntas, e eu sei que o Dr. Gadia possivelmente tem algumas perguntas, se ele já quiser começar, talvez a gente tenha um pouquinho mais, vou descobrir aqui com o pessoal da produção. Mas, doutor, eu não sei se você tem uma pergunta para ela para fazer aqui. Se você quiser fazer primeiro em português, para eu saber e já coordenar para ela em inglês. Sim, claro. Dois assuntos que eu acho que são interessantes. Um que em relação ao que a doutora Grandin falou da escolha do trabalho, né, baseado nas suas habilidades, né, da importância também de nós olharmos para as questões sensoriais de cada indivíduo, porque às vezes o próprio ambiente do trabalho pode impedir ou facilitar que eu demonstre as minhas habilidades naquele trabalho. Então, a importância, como ela sempre salienta, das questões sensoriais nas escolhas que nós fazemos em termos de trabalho, em termos de habilidades de seguir à frente de vida funcional. Perfeito, doutor. Agora você pode fazer pergunta para ela em inglês, que o pessoal aqui já está sabendo o que vai ser o contexto. I want to ask you about something that you always talk about, which is the importance of analyzing sensory issues when selecting jobs or in selecting places where you may or may not work, and how sometimes the presence or not of those issues may allow you to do a fantastic job or not be able to do a job even though you have great ability and all that. Well, one of the biggest problems for some autistic people, not all of them, only some of them, is seeing LED lights flicker. That can be a problem for some people on the spectrum. That would make doing a job very difficult. A parte sensorial, às vezes, tem um fator que, às vezes, muitas pessoas não notam, mas sabe aquela lâmpada de LED que fica meio que dando aquela piscadinha, coisa assim? Isso aí é uma coisa que, para uma pessoa, muitas vezes autista, isso pode atrapalhar todo o processo criativo, enfim, do trabalho. Então, às vezes, tem coisas no ambiente que podem dificultar muito que o trabalho seja feito. E são detalhes que, para muitas pessoas, passam em branco, né? So you would need to find LED lights that do not flicker. Então, é encontrar a luz apropriada para que isso não seja um fator que atrapalhe, né? Now, with loud noise, sometimes a person can learn to tolerate the noise if they turn it on. Let's take loud equipment in a woodworking shop, power drills, things like this, where they go down there when nobody's there and they turn that drill on and off, where they control it. Then they may learn to better tolerate it if they control it. Uma coisa que ela diz sobre barulho, muitas vezes o barulho é uma coisa que incomoda muito, um som muito alto, mas isso muitas vezes pode ser suprido quando a própria pessoa está trabalhando com esse maquinário que faz barulho. Por exemplo, como se diz, onde faz coisa com madeira, gente? Um workshop. Serraria. É uma serraria, enfim, serralheria. Quando a pessoa, ela liga e desliga a máquina, ou mesmo seja um aspirador de pó, ou um liquidificador, qualquer coisa que a pessoa, ela mesmo que está controlando, aquilo pode ser um mecanismo que vai ajudar a pessoa a lidar com esse barulho de uma forma melhor do que sendo um barulho que está sendo atacado para a pessoa, né? Então, às vezes, é um caminho ter esse trabalho de ser a pessoa fazendo as coisas, tal, mais independente. Another problem is if you wear headphones to block sound and you wear them all the time, your sound sensitivity will worsen. It's okay to wear them just when there's some really bad sound, but other times you need to take them off to prevent your brain from getting more sensitive to the sound. Existe um problema muito grande que as pessoas acham que colocar fone o tempo todo vai ajudar
um autista com essa sensibilidade, hipersensibilidade. Porém, a dica dela é só use isso em casos de extrema necessidade, onde o barulho é muito excessivo, porque se usar isso de forma contínua, a sensibilidade ao som vai aumentar muito mais. Então, isso vai ficar agravado. Então, quanto menos utilizar, melhor. Então, às vezes, é o que ela fala, às vezes, um pouquinho de sair da zona de conforto, né? Às vezes a gente quer colocar e proteger, mas a gente tem que tentar um pouco, sair um pouco, assim, dessa zona de conforto para que a pessoa poder conseguir ter uma vida normal. Well, I still have some problems with scratchy clothes. I have to wash everything that goes against my skin. I find that some cotton is scratchy, other cotton is smooth. Ela ainda tem problema até hoje com sensibilidade a certos materiais, certos tecidos, tudo que ela compra tem que ir para a máquina de lavar, e tem normalmente 100% algodão é bom e macio, mas tem certos casos que não são, então existem sensibilidades que vão te acompanhar para o resto da vida, mas tem que saber lidar com isso. Are there any other questions? Mais alguma pergunta? Eu não tenho acesso aqui. I don't know if we have time for one more. Or? One more question I think we can do. So, Okay. Dr. Grande, now switching a little bit the focus again into young adults and adults, those individuals that are more highly functioning and go through college and get, are able to get different types of works, a certain percentage of them may get the feeling that, okay, I'm all done, everything is fine, there's no more problems. When in reality, I think the experience of everybody has been that issues such as anxiety or depression can be very powerful issues, particularly when you're exposed to the college environment or when you're exposed to more social environments. So I want you to talk a little bit about the importance of not ignoring the signs as part of something that needs to be addressed and continue to be addressed. Well, when I was in my 20s, my anxiety and panic attacks got worse and worse and worse and worse. And in my early 30s, I started taking antidepressant medication. That is fully described in Thinking and Pictures. It is available in Portuguese. It's also available in Spanish, and recommend reading that. And the medicine, things like Prozac, that's been effective, but very low doses. You take too high a dose, you'll get problems with agitation and not being able to sleep. O Dr. Gardias citou aqui, doutor, você quer abrir para o povo e já fazer o... Eu perguntei para a doutora Grandin, né, a respeito de que uma certa porcentagem de adultos mais altamente funcionais que são capazes de ir para a faculdade, encontrar trabalhos que sejam desejáveis para eles, né, muitas vezes podem ter a falsa ideia de que tudo está resolvido, então não tem mais nenhum problema comigo. Quando na realidade, né, nós sabemos, estudos mostram que essa população tem um alto risco de ansiedade, de depressão, né, então eu pedi para ela comentar a respeito da importância de não esquecer, né, certas, vamos dizer assim, comorbidades que particularmente são problemáticas nessas pessoas que estão expostas mais diariamente a um ambiente social muito intenso. E ela contou que mesmo na fase dela de college, na época que ela tinha uns 30 anos, teve muitas crises de ansiedade, crises de pânico, e foi ajudada com medicação, enfim, e é sempre importante buscar ajuda profissional, né? I want to make another comment about college. When I was in college and I failed my first math quiz, I asked for help and got tutoring. The big mistake that many students make is that when they start to have trouble in a class, they do not ask for help soon enough. Mm-hmm. I asked for help when I failed the first quiz, and then I managed to get a
good grade in that class. Coisa que ela conta, ela voltou na parte da universidade, o fato importante de pedir ajuda. Na primeira vez que ela foi e ela não conseguiu a nota no teste, ela reprovou aquela prova, ela já foi em busca de ajuda de alguém que fosse ensinar, e é importante você, logo cedo, ir atrás das soluções, de ajuda, e não é feio buscar ajuda, é importante. I would like to thank you so much, Dr. Grandin, for being here with us. It's such a privilege to us. Thank you for taking the time to share your life, your experiences, your knowledge, and we hope that we can see you maybe again next year in the 4th webinar that we're going to have, the international one, and it's a pleasure. May God bless you. Thank you, Dr. Gaddia. Thank you so much. Thank you for having me. Thank you. Go on and sign off, and thank you for having me. Thank you. All right. Goodbye. Obrigada, doutor Gaddia, muito obrigada, doutora Temple. Que privilégio passar essa tarde aqui, gente, ouvindo essas pessoas, olha, é surreal. Que Deus abençoe a todos. E eu gostaria de chamar a Clícia para entrar aqui agora. Gente, enquanto ela entra, faz o seu hashtag Sou Rafa, faz o seu... como que chama isso aqui? Gente, tá vendo? Olha só, a Kenny me coloca em cada enrascada esse negócio de ficar pensando português e inglês, aí a gente fica burro nas duas línguas, porque não lembra nenhuma e nem outra. Mas eu fiz aqui minha plaquinha, esse é o nome. Minha plaquinha, Sou Rafa, e mandei pro número, não sei se dá para pôr aí, Raquel, se você conseguir colocar o número na tela. Nossa, gente, isso ficou matão, foi mal. Se conseguir pôr o número na tela, aí, esse número aí, gente, manda sua fotinho, com a plaquinha Sou Rafa, para esse número que está na tela aí, que é o número do Rio Grande do Sul, o mais 55, é para lembrar que é do Brasil. E é isso aí, gente, vamos continuar que tem muita coisa boa ainda aqui até o final do programa.